Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje vamos falar um pouco sobre direito das obrigações, pessoal. Este é um tema sugerido pelo amigo Cairo e que pediu para eu falar um pouco sobre teoria dualista, teoria monista e a classificação quanto ao objeto das obrigações, ou seja, obrigações de dar, fazer e não fazer. Eu dividi o nosso encontro em duas partes. Primeira parte, introdução, algumas dicas rápidas sobre a matéria de maneira geral. E depois, na segunda parte, vamos falar propriamente das obrigações de dar, fazer e não fazer, e suas características e, especialmente, o seu inadimplemento e suas consequências. Legal? Então, vamos partir, então, já de início, de um pontapé inicial, conceito. O que é uma obrigação? O que é a obrigação? Que é estudada, claro, pelo direito das obrigações. Bom, este conceito, pessoal, veio sendo aí trabalhado durante a história. Muitos doutrinadores tentaram conceituar a obrigação durante a história, durante o tempo, e alguns tiveram sucesso, outros não. Chegou-se a dizer, olha só essa, chegou-se a dizer que a obrigação nada mais seria do que um poder que alguém tem sobre outro, o poder que o credor tem sobre o devedor. Será mesmo? Isso está ultrapassado, pessoal, isso aí está completamente ultrapassado, na verdade, desde os tempos de Roma. Porque, desde a Lex Poeterea Papyri, ninguém pode responder com o seu próprio corpo por suas dívidas. É o seu patrimônio que responde por suas dívidas, ok? Então, não é um poder que alguém tem sobre o outro. Então, está ultrapassado. Ok, aí a galera disse, beleza, então a obrigação não é isso. A obrigação é um poder que o credor tem sobre o patrimônio do devedor. Já chegou mais perto, hein? Já chegou mais perto esta concepção. Mas não se amolda muito bem a obrigação, porque o poder que alguém tem sobre uma coisa especificamente diz respeito muito mais a direitos reais do que direitos obrigacionais. A gente vai ver que um dos elementos do direito das obrigações são os sujeitos, credor e devedor. Mas os direitos reais se dá quando temos alguém com poder sobre uma coisa. Então, dizer que a obrigação seria um poder que alguém tem sobre o patrimônio de outrem, isso tem muito mais a ver com os direitos reais. Então não chegou perto, mas não é ideal ainda esse conceito. Beleza. Outros disseram que, na verdade, a obrigação é uma relação que se dá entre patrimônios. Patrimônio do devedor e patrimônio do credor. Ok, essa também chega perto, mas não é ideal. Porque a gente sabe que um dos elementos, a gente vai ver, inclusive já, que um dos elementos das obrigações são os sujeitos, credor e devedor. Então, a relação não é entre patrimônios, mas sim entre pessoas. O patrimônio só entra quando há o inadimplemento. Aí ele entra para responder por aquele inadimplemento. Ok? Mas a relação é entre pessoas. Então, o melhor conceito, talvez, é o conceito mais moderno, e aí é adotado por ampla maioria da doutrina, que diz o seguinte, a obrigação hoje é o direito que o credor tem de compelir o devedor a praticar um determinado comportamento, ou seja, um comportamento de dar, fazer ou não fazer, e caso este devedor não o cumpra, seu patrimônio responderá por este inadimplemento. Este comportamento que o devedor pode ser compelido a praticar é chamado de pretensão. Ok? Ou prestação, melhor dizendo. A pretensão do credor é que a prestação seja cumprida. Então, a prestação é justamente este comportamento. Tudo bem? Ok. Então, neste conceito, a gente viu que o credor pode compelir o devedor a praticar uma prestação. Legal. E se ele não praticar esta prestação, seu patrimônio responderá por este inadimplemento. Aqui entra, pessoal, a chamada teoria dualista, que se contrapõe à teoria monista das obrigações. O que é isso? E aqui nós já estamos no ponto número 2 do material, que mais uma vez está aí na descrição do vídeo, pessoal. Você baixa aí para acompanhar, ok? Não é necessário, mas apenas serve para facilitar aí. É o roteirinho aqui que eu vou seguindo. Ponto número 2 traz justamente isso, a diferença entre teoria monista e teoria dualista das obrigações. O que é que isso quer dizer? Segundo a teoria monista, que não é adotada, débito
e responsabilidade, débito e responsabilidade, seriam parte de um todo. Na verdade, a responsabilidade não existiria autonomamente, de maneira autônoma em relação ao débito. Todo débito geraria uma responsabilidade para a teoria monista. São conceitos umbilicalmente conectados e que não podem se desvencilhar. Esta é a teoria monista. Ok? Não é adotada. Por quê? Porque adotamos a teoria dualista das obrigações, que distingue completamente as noções de débito, Schuld, em alemão, eu acho que é assim, pelo menos se escreve assim, Schuld, e responsabilidade, débito, Schuld, e responsabilidade, Haftung. Eu também não sei se a pronúncia é assim, mas se escreve assim, Haftung com H. Ok? Débito e responsabilidade são coisas distintas. A teoria dualista diz, não, calma, são duas coisas distintas. Eu posso ter débito sem responsabilidade e eu posso ter responsabilidade sem débito. Porque são coisas distintas. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro exemplo. Responsabilidade de alguém por ato de terceiro. Então, por exemplo, se uma criança menor de idade, sei lá, com 10 anos de idade, sem querer, brincando de bola lá na garagem do prédio, chuta a bola e quebra o retrovisor do carro do vizinho, por exemplo. Quem é que vai responder por esse prejuízo? É o pai da criança. O pai da criança responde por algo que o seu filho praticou. Na verdade, o débito foi gerado pela criança, mas a responsabilidade é do pai. Então, o pai tem responsabilidade aqui, mas não teve débito. Não teve uma relação obrigacional. O que houve foi um ato, na verdade ilícito, né, da criança, que causou um prejuízo, um dano, e que gerou uma responsabilidade. Mas veja que esta responsabilidade do pai não advém de um débito. O pai não tinha nenhum débito com aquele vizinho. Podia até ter, mas não em relação àquele retrovisor. Ok? Então é possível que haja responsabilidade sem débito. E o contrário pode? Débito sem responsabilidade? Sim, também é possível. Basta pensarmos na chamada obrigação natural. O que é isso? Obrigação natural. Aqui a gente já pode dar esse conceito. É uma obrigação em que há débito, mas não há responsabilidade. Ok? Perdoe até, estou um pouco fanhoso, porque eu estou um pouco gripado, pessoal, mas vamos lá. Por exemplo, dívida de jogo ou um contrato de aposta. O contrato de aposta, ele representa uma obrigação natural. Por quê? Porque ninguém pode ir ao judiciário compelir alguém a pagar porque perdeu a aposta. Você paga se quiser. Na obrigação natural, o devedor paga se quiser, por questões morais, por questões religiosas, talvez, enfim. Mas não há uma obrigação do ponto de vista legal que permita, não há um lastro legal que permita que o credor exija judicialmente que aquele devedor pague aquela obrigação natural. A obrigação natural é isso. Há o débito, sem dúvida, há o débito. Mas não há responsabilidade, porque se o devedor não quiser pagar, o credor não pode fazer nada do ponto de vista judicial. Okay? E aí o exemplo é a dívida de jogo e a dívida de apostas. Esses são exemplos aí clássicos de obrigações naturais. Tudo bem? Ok. Vamos para o ponto número 3, elementos das obrigações. Quais são os elementos que compõem a obrigação? O primeiro elemento são os sujeitos. Sujeito ativo, sujeito passivo. Credor e devedor. Podem ser pessoas naturais, pessoas jurídicas ou até mesmo entes despersonalizados. Basta pensar, por exemplo, numa dívida condominial. A taxa do condomínio que você paga. O condomínio é um ente despersonalizado. Se bem que há até um projeto de lei aí, acho que está engavetado para transformá-lo em pessoa jurídica. Mas muito bem. O condomínio é um ente despersonalizado que tem uma obrigação ali com os condôminos de pagar a taxa. Beleza, não tem problema. Não tem problema. A massa falida pode contrair obrigações, não tem problema, ok? Estes sujeitos devem ser determinados ou determináveis. Não podem ser totalmente indeterminados. Não podem. Podem até ser, em alguns casos muito específicos, relativamente indeterminados. Como é o caso, por exemplo, de um cheque. Cheque ao portador. Sei lá, um cheque de R$50,
Você coloca o portador. Quem é o credor desse cheque? É quem o portar. Quem é essa pessoa? É relativamente indeterminado. Relativamente porque uma hora ela será determinada. Quando o credor chegar lá portando o cheque, ele pode cobrar. Ok? Mas não pode ser totalmente indeterminado esse sujeito da obrigação. Tudo bem? Ok. Esses sujeitos podem ser, não tem problema, hein? Não tem problema, podem ser substituídos a qualquer momento durante a relação obrigacional, através de uma cessão de crédito, uma cessão de débito, uma cessão de posição contratual. São temas importantes de direitos e obrigações que nós não vamos ver por hora. Mas saibam que esses sujeitos podem trocar durante a relação obrigacional. Basta, por exemplo, que eu tenho um crédito com fulano e aí eu passo esse crédito para um banco. E aí o banco já me dá esse dinheiro. Ora, eu tenho uma obrigação com fulano. Fulano, tu vai me pagar daqui a 30 dias, sei lá, R$1.000. Mas eu estou precisando para agora. Para agora. Eu transfiro esta obrigação, essa minha posição de credor, este crédito, para o banco. E o banco me dá, sei lá, R$900. Ok? Então, é possível. Nesta relação obrigacional, o banco me substitui. Não tem qualquer problema nisso. Ok? Mas esse é um assunto mais delicado, mais interessante, que é a cessão de débito, cessão de crédito, se precisa anuência, se não precisa, enfim. Aliás, já foi até cobrança em prova oral, hein? No TJ Pará, salvo engano. Prova CESP. Ok. E, finalmente, esses sujeitos não podem ser a mesma pessoa. O credor não pode ser a mesma pessoa do devedor. Porque se isso acontecer, nós temos um fenômeno chamado confusão. É a confusão. De fato, é esse nome mesmo, confusão. Quando um credor se torna credor dele mesmo. Credor e devedor na mesma relação obrigacional. Esta obrigação se extingue pela confusão. Ok? Muito bem. O segundo elemento das obrigações é a prestação. É a prestação. Esta prestação a gente já viu. Pode ser de dar, de fazer ou de não fazer. Esta sendo a única prestação negativa no Brasil. Todas as prestações são positivas, exceto a prestação de não fazer. Tudo bem? Esse é o objeto da obrigação. Deve ter necessariamente conteúdo patrimonial. Deve ter necessariamente, repito, conteúdo patrimonial. Então, por exemplo, não é possível que eu tenha uma relação obrigacional em que a prestação é o dever de ser fiel ao outro. Não. A fidelidade diz respeito ao direito de família. É um dos princípios que norteiam, um dos deveres, na verdade, os deveres do casamento, é o dever de fidelidade. Mas olha, não é uma obrigação a fidelidade, porque não tem conteúdo patrimonial. Ok? Este é um dever que os noivos, o marido e a mulher devem ter, pela lei, né? Pela lei, hein? Mas este dever não é uma obrigação, porque não tem conteúdo patrimonial. Okay? Esse foi um exemplo que eu trouxe do livro do professor Cristian Chaves. Bem? E outra coisa, não confunda. O objeto da obrigação é a prestação. E não se confunde com o próprio objeto da prestação. Se ligou? O objeto da obrigação é uma coisa. O objeto da prestação é outra coisa. Exemplo, obrigação de dar um livro. A prestação é uma obrigação de dar. E o objeto da prestação é o livro. Ok? Então não confunda o objeto da obrigação, que é a prestação, de dar, com o objeto da própria prestação, que neste caso, o livro. O livro em si é o objeto. Tudo bem? Ok. Esta prestação, pessoal, deve ser, primeiro, lícita. Eu não posso, por exemplo, ter uma obrigação de transportar drogas. Não posso. Porque transporte de drogas é ilícito no Brasil. Deve ser lícita. Aqui você pode perguntar assim, e a prostituição? É possível ter uma obrigação aí da garota de programa ou do garoto de programa? Será que é possível? Sim, é possível, é lícito. No Brasil é uma atividade, não é proibida. E tudo que não é proibido é permitido. No campo civil, diferentemente do campo do direito administrativo, é permitido. Então, o que não é permitido é alguém explorar o corpo de outrem.
Que aí, no caso, é o rufianismo, é um crime de rufianismo. Mas a própria pessoa vender o seu próprio corpo por algum preço, não há qualquer problema, as pessoas são livres para isso. Mesmo que você diga que é imoral, por exemplo, mas do ponto de vista legal não é ilícito. Aliás, tem até aquela piada, né? Aqui é uma piada infame, pessoal. Todo estudante já escutou essa, né? A obrigação da garota de programa é de dar ou de fazer, né? É uma piada clássica aí, infame, pessoal. Naturalmente que estamos aqui numa obrigação de fazer, né? Uma obrigação de fazer, que é manter uma relação sexual com alguém para que essa pessoa pague um preço. Então, deve ser lícita, mesmo que você ache imoral. Mas sendo lícita, é possível, hein? É possível. Tá. Primeiro elemento da prestação tem que ser lícita. Segundo, tem que ser possível. Ou seja, eu não posso ter uma obrigação, por exemplo, de dar um terreno lá em Júpiter. Porque isso é impossível do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da física, se brincar. É impossível eu ter uma obrigação de dar um terreno em Júpiter, por exemplo. Ok? Esse objeto aí da prestação seria impossível, o que torna a própria prestação impossível. Não é possível. Ok? Também não é possível, por exemplo, o chamado pacta corvina. Ou seja, eu fazer aqui uma transação comercial de uma herança de pessoa viva. Não é possível. A compra e venda, a cessão de herança de pessoa viva. Por exemplo, meu pai é vivo, meus pais são vivos. Eu não posso negociar a minha possível herança hoje. Não posso, meu pai está vivo. Isso aqui é pacta corvina, que vem de corvo. O corvo, ele fica na espreita, ele fica esperando, talvez ali, o bezerro morrer para poder se alimentar. E aqui, olha só, se eu estivesse vendendo a minha herança, meu pai estando vivo, seria como se eu estivesse esperando a sua morte. E isso, é claro, que é proibido, pessoal. Isso é claro que é proibido. Ninguém deve esperar a morte do próprio pai. É claro. Então, a lei proíbe o pacta corvina. Ok, então a gente viu que a prestação deve ser lícita, possível, patrimonial, sim, e determinável. Pelo menos determinável. Ok? Esta determinabilidade deve ser quanto ao gênero e quanto à quantidade. Gênero e quantidade. Ok? Muito bem. E o último elemento das obrigações é o vínculo jurídico, que é o liame subjetivo que une o credor ao devedor, possibilitando que o credor, tenha coercibilidade sobre o devedor. Okay? É o chamado elemento ideal das obrigações. E é este elemento que confere a coercibilidade que o credor tem sobre o devedor, para coagi-lo a fazer, não fazer, dar alguma coisa, sob pena de o seu patrimônio responder por este inadimplemento. Muito bem. Ok. Então, a gente já viu aí conceito e elementos das obrigações. Vou dar um rápido corte, a gente segue com o direito das obrigações, introdução, pessoal. Beleza, então vamos lá. A gente já viu o conceito de obrigações e seus elementos. Neste ponto, pessoal, eu queria dar uma palavrinha com vocês sobre o seguinte. Para estudar essa matéria, direitos e obrigações, para uma prova de concurso público, primeira fase, na minha humilde opinião, você tem que ler o Código Civil. 90% das questões são Ctrl+C, Ctrl+V do que está na lei, Código Civil. Okay? Então, recomendo fortemente a leitura do Código Civil lá no título das obrigações, para que você tenha aí sucesso nas provas objetivas. Nas provas subjetivas é que talvez o examinador traga aí algo mais doutrinário, mas mesmo assim o próprio Código Civil é muito autoexplicativo e vai lhe ajudar aí nessa segunda etapa também, ok? Então não deixe de ler o Código Civil. Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu queria trazer para vocês neste ponto, nosso encontro, é o seguinte. Por que é importante estudar direitos e obrigações? Primeiro, porque direitos e obrigações têm a ver com direitos e contratos. O contrato é a forma pela qual a obrigação é colocada entre as partes. Ok? E também é importante
para a gente ter um certo domínio, um certo conhecimento lá do procedimento de execução do Código de Processo Civil. A execução, ela vai ser diferenciada a partir da espécie de obrigação. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar coisa distinta de dinheiro, obrigação de pagar, enfim. Cada uma tem um método específico de execução. E falando nisso, é preciso lembrar ainda, pessoal, que desde o Código de Processo Civil de 73, aqui só um gancho em direito processual, especialmente com as reformas que o Código sofreu no século XXI, trouxemos ao Brasil, o legislador trouxe ao Brasil o que se chama de atipicidade dos meios de coercibilidade na execução. O que significa isso? Que o juiz pode, para atingir a tutela específica, que é prioritária no Brasil hoje, pode compelir o devedor de qualquer maneira que achar interessante no caso concreto. Ou seja, vamos supor, eu me comprometo a entregar a Pedro um Camaro amarelo. Pedro quer o Camaro amarelo. Pedro não quer dinheiro. Pedro não quer o equivalente em perdas e danos. Pedro quer a tutela específica. E a tutela específica é eu entregar o Camaro amarelo que ele quer. Eu me comprometi a um Camaro amarelo, Pedro quer o Camaro amarelo, e é isso aí. Esta é a tutela específica. E para o juiz conseguir isso de mim, se eu não quiser, dá o Camaro amarelo. Ele pode trazer medidas coercitivas para me forçar, através de uma execução indireta, para me forçar a entregar o bem que Pedro quer. Tutela específica. Aqui é uma prioridade. A prioridade é que o juiz tente isso ao máximo que ele puder. Caso não tenha condições de fazer cumprir a tutela específica, aí sim, resolve-se em perda de danos. Aí sim. Mas a prioridade no Brasil hoje é a tutela específica, através de métodos atípicos de coercibilidade. Então, por exemplo, o clássico, impor multa diária, abstraentes. João, entregue o Camaro amarelo em 30 dias sob pena de multa diária de R$1.000. É o clássico. Mas existem outras medidas cabíveis. O juiz pode ver no caso concreto o que ele achar mais interessante. O novo Código de Processo Civil, no artigo, salvo engano, 139, inciso 4, trouxe esta atipicidade de métodos de coerção para também as obrigações de pagar. As obrigações de pagar. Então, por exemplo, o juiz pode suspender a CNH, ou recolher o passaporte do cidadão, caso ele não pague a dívida. Olha só. Tudo bem? Então, hoje no Brasil temos aí esta atipicidade em meios de coerção na execução de obrigações, não só de fazer e não fazer, mas também obrigações de pagar. E é por isso que é importante a gente entender um pouco sobre direitos e obrigações, para que no futuro, quando a gente estiver trabalhando procedimento de execução, a gente não se perder nesses conceitos. Ok? Visto isso, pessoal, podemos passar para o ponto número 5, que é nada mais, nada menos do que uma tabelinha que eu trouxe aí do livro do professor Cristiano Chaves, que diferencia direitos reais e direitos obrigacionais. Eu não vou ler para vocês porque está lá escrito no material, tá bom? E além disso, eu já falei disso lá na aula em que eu trabalhei um pouco sobre posse. Diferenças entre direitos reais e direitos obrigacionais. É muito importante você saber isso, tá bom? Então, tem aí essa tabelinha. Eu espero que seja de alguma utilidade para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. Beleza. Ponto número 6. O que são as chamadas obrigações propter rem? As obrigações propter rem, pessoal, são localizadas entre direitos reais e direitos obrigacionais. Elas estão ali no meio. Elas não sabem se são direitos reais ou se são direitos obrigacionais. São obrigações sui generis, chamadas de obrigações propter rem. São obrigações, pessoal, que se aderem à coisa e não ao sujeito. Ou seja, na obrigação propter rem, pouco importa o sujeito. O que importa é a coisa. Quer ver um exemplo para facilitar? A obrigação de pagar a taxa condominial. Você que tem um apartamento, você paga a taxa condominial dos seus pais, enfim. Tem que pagar o condomínio, a taxa condominial. Tudo bem. Quem é que paga?
é o proprietário da coisa. Não importa quem seja. Não importa quem seja o proprietário. Pode ser X, Y, Z. O proprietário pagará a taxa condominial. Esta obrigação adere-se à coisa, ou seja, ao apartamento, pouco importando o seu titular. Ok? É um exemplo aí clássico de direito das obrigações proprio terreno, obrigações proprio terreno, melhor dizendo. Então, qual é a diferença? Agora vem a pergunta mais sofisticada. Candidato, tudo bem. Então, me diferencia agora obrigações proprio terreno de ônus reais. Aqui já ficou um pouco mais sofisticado. Obrigações proprio terreno, a gente já sabe. São obrigações que são aderidas à coisa e que não importa o seu titular. Tá. Durante a propriedade daquele sujeito, nesse caso, vamos supor, eu tenho um apartamento, nesse exemplo, comprei um apartamento hoje, por exemplo. E aí já tenho o meu registro imobiliário hoje. Tá, eu sou o proprietário de um apartamento tal, hoje. A partir de hoje, eu tenho que pagar o condomínio. Esta obrigação é próprio terreno. Mas aí, eu deixo de pagar durante uns 3 meses. Estou em débito, 3 meses. E eu vendo este apartamento para Bebeto, meu primo. Bebeto, tá aqui o apartamento, toma aí, beleza. Tá. E aqueles 3 meses que eu não paguei o condomínio? Bebeto responde. Mas Bebeto não estava morando no apartamento, mas ele comprou um apartamento que tinha ônus reais. Ônus que estavam aderidos ao próprio apartamento. Ok? Então, Bebeto, neste exemplo, como adquirente deste meu apartamento, vai responder por estes 3 meses que eu não paguei. Porque esses ônus reais também estão aderidos à coisa, mas não dizem respeito à propriedade de Bebeto, dizem respeito a débitos anteriores a ele entrar na propriedade. Se ligou na diferença entre obrigações próprio terreno e ônus reais? Obrigações próprio terreno é dali para frente. Ônus reais é o que aconteceu dali para trás. Ok? E isso está onde, pessoal? Isso está no artigo 1345 do Código Civil Brasileiro. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Ok? Beleza. Neste ponto, pessoal, para a gente finalizar o encontro de hoje, me vem à mente uma jurisprudência do STJ 2015 que tangencia aí a matéria, especialmente condomínio. É bem interessante condomínio, né? Legal, a gente aprendeu obrigação próprio terreno, a gente aprendeu ônus reais, tá bom? Mas e no caso da promessa de compra e venda? Quem é que responde pelos débitos condominiais? O promitente vendedor ou o promitente comprador? A jurisprudência do STJ, pessoal, no RESP, eu vou até anotando aqui para vocês, ó, RESP 1.273.313 de São Paulo, diz o seguinte: em regra, quem responde é o proprietário, ou seja, o promitente vendedor. Mas, se o promitente comprador, que está pagando ainda a promessa de compra e venda, já adentrar na posse e o condomínio tiver conhecimento inequívoco disso, a partir deste momento, o promitente comprador vai responder pelas taxas condominiais. Ok? O condomínio poderá cobrar dele, inclusive. Poderá cobrar dele. Desde que, dois requisitos. Desde que o promitente comprador adentre na posse do apartamento e desde que o condomínio tenha pleno conhecimento disso. Caso contrário, o promitente vendedor continua responsável. E neste caso, o condomínio cobrando do promitente comprador, se ele não pagar, não poderá pedir a penhora do imóvel em questão. Por quê? Porque o imóvel não é dele. Ele é promitente comprador, ele não está pagando. O imóvel é do vendedor. E o vendedor, neste exemplo, não tem nada a ver com a história. O condomínio cobrou do comprador.
do promitente comprador, e ele não pagou, o vendedor, aquele bem que não é do promitente comprador, neste caso, compelido aí pelo condomínio, não pode ser responsabilizado, não pode servir de garantia. Ok? Porque não há título executivo contra o verdadeiro proprietário do apartamento, ou seja, o promitente vendedor. E é isso que diz exatamente este RESP que eu trouxe para vocês. Achei interessante, apenas aqui para compartilhar a jurisprudência com vocês, acho que pode cair, tá bom? E para fechar mesmo, pessoal, uma observação final. Todo o direito das obrigações é regido pelo postulado da vedação e enriquecimento sem causa e pelo princípio da boa-fé. A obrigação não é um jogo de tênis. A obrigação é um jogo de frescobol. Ambas as partes devem cooperar para que o jogo flua. Okay? Não é um contra o outro. É um em prol do outro. Beleza? Através da boa-fé e suas figuras parcelares, suas funções também da boa-fé. A gente trabalhou isso em outro vídeo lá. Você pode dar uma pesquisada. Tudo bem? Então, com isso em mente, você já pode estudar aí direito das obrigações. E no próximo encontro, vamos trabalhar a classificação, obrigação de dar, fazer e não fazer. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.